Brasília, 22 de agosto de 2019, Sargento Vidal, presidente Célio Evangelista, o povo no poder. Presidente, como vai se dar a ocupação da nossa selva amazônica? Meu abraço, minhas guerreiras, meus guerreiros. Vocês também vão participar desse projeto porque hoje ele é o coração, a alma e o espírito da civilização brasileira. Esse santuário aí nós temos a pretensão de dizer que ali dentro Deus habita o planeta Terra. E ele vai ser o maior centro turístico natural do planeta. Então é um projeto bastante avançado para o nosso tempo, como é também o nosso projeto de saúde humana. Então a ocupação da Amazônia, ela vai se dar daquele jeito que os índios ocuparam o Brasil. Quando nós chegamos aqui, o Brasil era totalmente ocupado, povoado, e não havia vestígio de incêndio de floresta, não havia vestígio de derrubada de matas, e os índios eram todos gordos, bonitos e sadios. Então nós temos de voltar, inclusive a Universidade Ecológica da Amazônia vai ter uma cadeira para os pajés e o que ainda resta daquela nossa riqueza humana para ensinarem isso em grau de universidade para a nação. Então, a partir desse grau de consideração aí, já dá para vocês terem uma ideia do que vai ser a ocupação da Amazônia. Então, dentro da ocupação da Amazônia, o que nós temos de primordial ali? O que nós temos de divino lá dentro? Nós temos de divino os índios, que quando escrevemos a Constituição, no artigo 231, nós os colocamos como as nossas origens antropológicas e que mereceriam a nossa veneração, o nosso respeito e a nossa adoração. Então nós fizemos dos nossos índios o conteúdo da Amazônia, o conteúdo humano, o conteúdo espiritual, o conteúdo de coração da pátria. E esses índios hoje estão sendo massacrados, não é de hoje, eles vêm desde 1985 passando por isso aí. Massacre de toda a ordem, destruição de todo jeito, para roubarem as riquezas da Amazônia. Pegam os índios, fazem os índios mostrar onde está o diamante, onde está a Alexandrita, onde está nióbio, onde está o urânio, e como isso não tem valor nenhum para eles, eles mostram e depois eles matam os índios. Então estão passando por isso aí. Agora, esses que matam os índios, eu digo com toda a convicção, vão voltar para o inferno de onde vieram. E isso dentro de pouco tempo. Os índios nossos vão ser aquilo que nós colocamos que eles devem ser na Constituição. A nossa gênese nacional. Eu, inclusive, sou indígena. A minha avó, generosa, era da tribo dos Guaranis do Rio Grande do Sul. Como também sou negro, a minha bisavó, Filomena, veio da Angola. Era escrava do meu bisavô. Então eu sou o brasileiro nato, judeu, negro e índio. E tenho legitimidade genética, então, para colocar o padrão humano que no artigo 3º da Constituição nós estabelecemos como dogma da civilização brasileira. O artigo 3º ali não pode ser modificado, ele tem que ser executado do jeito que está ali. E essa execução do artigo 231, onde os índios formam o objeto humano da selva amazônica, ou seja, do jardim ecológico da Terra, ele está agregado no artigo 3º. Não é um povo apartado da nação, não. É o que a nação tem de melhor em nossa gênese de formação nacional. Os nossos índios serão venerados, respeitados, como vai ser toda a Amazônia.
A ocupação da Amazônia vai ser como os índios ocupavam. Nós temos, por exemplo, quando eu fiz esse levantamento na Amazônia lá, eu tive assistência de 3 cientistas chineses. E eles às vezes choravam quando andavam dentro da Amazônia lá, pela riqueza de medicamentos, de alimentos naturais que tem ali, diante da escassez de alimentos que a humanidade toda está passando. Então, nós não vamos precisar desmatar a Amazônia. O nosso projeto de ocupação da Amazônia é aquele mesmo que foi pensado pelo presidente Médici e depois implantado pelo presidente Geisel e continuado até que deu pelo presidente João Figueiredo. A ocupação vai ser de criação de gado leiteiro, que ele se cria muito bem dentro da selva, muito melhor do que em descampados, porque nós não vamos usar essa monstrificação dos animais que estão fazendo aí. Quer dizer, vai ser a vaca natural, da onde nós tirávamos o leite antigamente e não dava câncer. E o porco também vai ser criado dentro da mata, natural, porque o mundo que quer importar a carne de porco nossa, ele quer o porco natural, não o suíno degenerado de criadores. Isso aí nós vamos inclusive acabar com esse tipo de coisa. O agronegócio no Brasil vai se acabar, esse tipo de gado monstrificado vai se acabar e tudo essas invenções aí que diziam que era benéfica e hoje se transformou em câncer, Alzheimer e toda essa doença arada que está matando sem a medicina poder acudir. Isso aí vai se acabar porque nós vamos acabar com as doenças na base dela. E uma das bases da doença é o soja. O soja é tão prejudicial à vida que os próprios animais não comem soja. O gado só come a folha de soja quando não tem outra coisa para ele comer, enquanto a folha é verde e macia, depois não come mais nada. E aí colocam isso aí como a salvação da humanidade. A ciência, e eu tenho o levantamento feito por 41 dos mais credenciados laboratórios do mundo, a partir do primeiro estudo que foi feito pela Universidade de Amsterdã, na Holanda. A soja, a única coisa que nós humanos podemos comer dela é o azeite. Agora, com muito cuidado, não extrapolando dele. O resto tudo é prejudicial à saúde. Tem N doenças. E uma das piores é a esterilização do ser humano e dos animais também. A China está passando por esse problema até hoje. A China importa muito sêmen, inclusive do Brasil, porque os chineses estão estéreis. Se forem descobrir isso, era da alimentação na base de soja, que eles não tinham outra coisa para comer, comiam tudo os derivados de soja lá. Então, doutor, o indígena, nosso índio brasileiro, vai ter o seu habitat natural garantido, essa selva amazônica, correto? Correto. Do jeito que nós encontramos eles aqui em 1500. Não vamos mudar nada na vida dos índios, porque se nós tivéssemos aprendido com os índios a partir de 1500, hoje nós não estávamos na situação em que nós estamos. Mas nunca é tarde para a gente recuperar os erros. E os nossos índios estão aí, tem alguns índios que já estão desvirtuados, já estão contaminados pelo nosso sistema errôneo de viver. Mas tem tribos dentro da Amazônia que ainda estão muito puras, e eu conheço várias delas lá. E nós vamos aprender muito com eles, mas não apenas aprender, nós vamos venerar as nossas raízes. E ai dos que mataram os nossos índios, dos que estão fazendo atrocidades com os nossos índios. Não vão ter perdão, não vão ter misericórdia. Uma boa noite para o povo brasileiro. Uma boa noite para os meus guerreiros, minhas guerreiras, e que Deus abençoe a todos. Abraço.